Nas aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul, o processo de alfabetização vai além do aprender a ler e escrever. Em um estado que abriga a terceira maior população indígena do país, o ensino também serve como instrumento de preservação cultural, fortalecimento da identidade coletiva e resistência linguística. Segundo o Censo Demográfico de 2022, ao menos 48 línguas indígenas permanecem vivas no estado. Mais da metade dos indígenas com 2 anos ou mais usa o idioma materno dentro de casa. Ainda assim, o português avança, sobretudo nas terras indígenas, impulsionado pela necessidade do acesso à escola, ao mercado de trabalho e aos serviços públicos. Neste Dia Nacional da Alfabetização, uma escola indígena de Mato Grosso do Sul mostra como enfrenta o desafio de garantir que crianças aprendam a língua portuguesa e os conteúdos formais, sem que isso signifique abrir mão das suas próprias raízes. Na Escola Estadual Indígena Natividade Alcântara Marques, em Dois Irmãos do Buriti, o ensino não se resume às disciplinas tradicionais. Lá, a educação é utilizada como meio de reafirmar a identidade cultural do povo terena. É o que explica o diretor adjunto Claudenir Soares. Nós temos a disciplina de questões indígenas e a disciplina de língua materna. Nós temos as outras questões que são profissionalizantes, mas que é a mesma realidade das outras escolas. Sobre a questão de conteúdos, tanto o referencial que vem da orientação da própria sede, que são as normativas que a gente segue, então tanto vale com a escola indígena quanto também com a escola tradicional. E também o nosso calendário, que é um calendário interno, que nós temos datas comemorativas, datas culturais, que são aí atendidas, que são direcionadas às escolas, que é a educação escolar indígena, Mas a diferença em si, a questão de conteúdos em si, o acompanhamento, o comprometimento é o mesmo. Em todo o estado, a Secretaria de Educação mantém 19 escolas e 21 extensões de educação escolar indígena, totalizando 40 unidades em 24 municípios, além do Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas. Atualmente, apenas 4 comunidades contam com a alfabetização no ensino fundamental dentro da rede estadual. Iguatemi e Rio Brilhante alfabetizam exclusivamente em língua materna Guarani Kaiowá, enquanto Corumbá e Anastácio iniciam a aprendizagem pela língua portuguesa. Professor de ensino da língua terena, Rafael Antônio compara o idioma à própria identidade do povo. Todo cidadão que nasce, ele já tem que ser feito o seu registro, Tem que ter a sua identidade. Ali tem o nome da sua mãe, do seu pai, a data de nascimento e assim por diante. Então é a identidade. E eu trago isso para a minha cultura no que fala da língua, quando se fala da língua. A língua é um elemento importantíssimo de qualquer cultura e ela é a identidade de um povo. E assim é a nossa língua terena. Dentro da escola, a escola, de modo geral, há muitos anos atrás, ela foi usada para integrar a nossa população indígena de forma negativa do aprendizado nosso. E hoje nós estamos fazendo isso ao contrário. A escola é o principal motor, entre aspas, do fortalecimento da nossa língua, no nosso caso indígena terena. Então é importantíssimo o ensino da língua dentro da nossa escola para que os alunos saiam daqui, como é a nossa realidade não falante, saiam pelo menos dialogando alguma coisa fora da escola. Na visão dos estudantes, aprender a língua terena é um reencontro com a história de seus antepassados. A gente tentar buscar aprender a língua é como se a gente buscasse de recuperar o que a gente perdeu um pouquinho lá atrás, um pouquinho que a gente perdeu na colonização, toda aquele coisa da história. Então, essa é a importância, a gente se conectar com o nosso passado. A importância de preservar a nossa língua é realmente uma grande luta que hoje a gente está tentando resgatar essa nossa identidade. E temos aula de terena aqui na nossa escola. E nessas aulas a gente tem várias aulas dinâmicas, podemos dizer. O professor sempre traz uma atividade totalmente diferente, mas que também ela nos ajuda muito em questão da nossa própria, resgatar nossa própria língua. Eu realmente sei algumas palavras básicas na língua terena, mas isso ajuda muito. E o diferente do português a gente está acostumado sempre a falar o português,
Mas já nas causas indígenas a gente já busca falar mais o terena para resgatar mesmo a nossa língua. Para facilitar o aprendizado, o professor Rafael Antônio mobilizou um trabalho coletivo de pesquisa com os anciões da comunidade, guardiões da língua e dos saberes tradicionais. Nessa iniciativa nasceram jogos didáticos bilíngues, como o Disco Terena, que apresenta palavras e pequenas frases em língua indígena. Nele, os estudantes precisam identificar o significado e acertar a pronúncia correta das frases. Eu jogo o dado. Aqui pode jogar 4 até 5 alunos. Eu jogo o dado. Qual é o intuito? O número que caiu no dado, caiu no número 3, eu rodo. Eu rodo a setinha, 1, 2, 3. Chegou aqui na número 3, ela não tem língua portuguesa. Só tem língua terena e o aluno tem que falar. Aqui está. Se o aluno não saber, ele vai ter alguma coisa que vai ter que pagar. Fique uma rodada sem jogar. Então ele tem que saber, cada uma das frases tem alguma coisa que o aluno tem que pagar. Perdeu 5 pontos, fica uma rodada sem jogar. Então obriga o aluno a saber as frases que estão aqui. Ele fez tudo isso numa rodada e conseguiu fazer 30 pontos. Cada acerto é 3 pontos. Se ele conseguiu fazer 30, ele ganha o jogo. Só que se ele não souber, ele não tem pontos que ele perde. Como assim ele perde? De modo negativo. Menos 2. Ele vai ficar lá no menos 2. Aí o outro ele não sabe, menos 3. Então vai menos 3, menos 2 com menos 3, menos 5. Se ele chegar no menos 30, ele está fora do jogo também. Ele não perde aqueles pontos positivos. Ele aumenta o negativo. E não pode aumentar o negativo. Ele tem que acertar 30 positivo. E assim vai o jogo. Com o dado, jogando, cada aluno joga a sua vez. E ele vai tentando até chegar no 30 ponto positivo.